orar neste momento. Senhor Deus, nós queremos ouvir Tua palavra, Pai. Queremos ouvir o Teu ensino neste primeiro culto do ano de 2026, Pai. Senhor querido e santo, que no nome de Jesus, a palavra, Senhor querido e santo, venha, Senhor, nos dar mais e mais conhecimento e profundidade acerca das verdades de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8, irmãos, nós vamos ler o versículo 31, depois você pula para o 47 e depois para o 51. Nós vamos ler estes três versículos distantes um do outro, 46. mas no decorrer da mensagem você vai entender. João 8, 31, depois pula para o 47, depois para o 51. Vamos ler primeiro o 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora vá para o 47. Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouves é que não pertenceis a Deus. Agora o 51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Irmãos, todos vocês que me acompanham, vocês que congregam conosco, sabem o quanto nós gostamos do ensino das Escrituras, o quanto nós somos incentivadores da palavra de Deus. Nós incentivamos os irmãos a valorizar a palavra de Deus, não só pregando, não só falando, mas nós incentivamos os irmãos, o zelo, a ter zelo pela palavra de Deus, a gostar da palavra de Deus, a amar a palavra de Deus, a valorizar a palavra de Deus, também na prática, sendo um incentivo vivo, sendo um estudante da palavra de Deus. O próprio slogan da Igreja Vida Cristã, se você for ali fora, é preservando o verdadeiro Evangelho. E por termos esse amor pela palavra, por incentivar os irmãos a gostarem da palavra, a incentivarem a palavra, nós somos até atacados por isso. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem que alguém disse que a nossa igreja ela não tem poder, que o pastor da Igreja Vida Cristã, ele não tem poder. Por que essas pessoas dizem isso? Porque nós não apoiamos, irmãos, determinados movimentos, determinadas coisas que colocam a palavra de Deus de canto, que deixam a palavra de Deus de lado e querem colocar movimentos de homens, pseudas revelações,
e etc, etc. Nós amamos a palavra, nós valorizamos a palavra e vamos continuar este ano com este mesmo fervor, este mesmo desejo, esse mesmo zelo pelo ensino e pela propagação da palavra de Deus. Para não estender muito minha introdução e já para irmos para os pontos da mensagem, nestes versículos que nós lemos do capítulo 8 de João, versículos 31, 47 e 51, Jesus, ele ensina o valor da palavra. Ele ensina o valor da palavra. Ele ensina o quanto a palavra ela é importante. Existem pessoas, irmãos, que quando chegam numa igreja evangélica, eles procuram valorizar muitas coisas. Existem pessoas que o foco é na área musical. Existem pessoas que procuram priorizar a questão da música. Existem pessoas que querem tocar logo quando chega na igreja. Existem outros que já focam uma função eclesiástica. Tem uns que querem ser diácono, outros já mal se converteram, já querem o ministério pastoral. Nós cremos, irmãos, nós acreditamos que uma das grandes necessidades daqueles que nascem de novo, daqueles que são recém-convertidos, queridos irmãos, daqueles que se tornam discípulos de Jesus, nós acreditamos que a maior necessidade destes é um bom relacionamento com a palavra do Senhor. A esses que nasceram de novo, a esses recém-convertidos, mais importantes do que o almejo de querer ser um músico é ter um bom relacionamento com a palavra. A estes que nasceram de novo, mais importante do que aspirar um cargo eclesiástico é ter um bom relacionamento com a palavra do Senhor. Porque, irmãos, o bom relacionamento com a palavra de Deus é que nos dá êxito em todas as áreas da igreja que porventura você for realizar. Se você não tiver um bom relacionamento com a palavra de Deus, você não vai ser um bom músico, não vai louvar a Deus, queridos irmãos, de forma que agrade a Deus, porque as letras não serão bíblicas, uma vez que você não tem um bom relacionamento com a palavra de Deus. Se você não tem um bom relacionamento com a palavra de Deus, você não vai ser um bom diácono, uma boa diaconisa, porque não vai saber como servir a igreja e a Deus. Se você não tiver um bom relacionamento com a palavra do Senhor, você não vai ser um bom crente, não vai ter uma espiritualidade saudável. De modo, queridos irmãos, que o sucesso de tudo aquilo que nós viemos da obra de Deus, queridos irmãos, em termos um bom relacionamento com a palavra de Deus. Aleluia. Quer ter sucesso em tudo, tenha um bom relacionamento com a palavra do Senhor. Ame a palavra do Senhor, acolha a palavra do Senhor. Aqui, queridos irmãos, onde nós lemos, Jesus ele mostra três coisas importantes
importantes relacionadas à palavra. Escutem bem. Aqui, nestes 3 versículos que nós lemos, Jesus ele mostra 3 coisas importantes relacionadas à palavra. E quais são estas 3 coisas importantes que Jesus mostra? Em primeiro lugar, irmão, a primeira coisa importante que Jesus mostra relacionada à palavra é a necessidade e a importância de ouvir a palavra. Diga comigo, ouvir. Ouvir A palavra. a palavra. Observe que no versículo 47, Jesus ele faz uma declaração muito forte. No versículo 47, ele diz que os que são de Deus ouvem as palavras de Deus. Os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu me converti a Deus, então eu vou amar, ouvir a palavra de Deus. Agora, o restante do versículo 47, ele mostra a outra face da moeda. Viu? A outra face da moeda também é verdadeira. Olha aí para a outra parte do versículo 47. Jesus diz que os que não dão ouvidos à palavra não são de Deus. Não são de Deus. Primeiro ele diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus, eles são de Deus, pertencem a Deus. Mas existe o outro lado da moeda, os que não dão ouvidos à palavra, os que não suportam ouvir o ensinamento da palavra, eles não são de Deus. É um diagnóstico preciso e certeiro de Jesus. É Jesus quem está dizendo. Preste atenção, eu lembrei agora de alguns casos que acontecem comigo em relação à palavra. Ano passado, aí pertinho, né? Ano passado, irmãos, eu às vezes eu chego ali na casa da diaconisa Érica, preste atenção, e eu começo a falar da Bíblia. Os que conversam comigo e são crentes, que gostam de Deus, a gente vai sempre conversar sobre a Bíblia. E aí tem uma irmã, ela diz que é crente, não vou citar o nome por questão de ética, diz que é crente, diz que é uma serva de Deus, mas por talvez 2 ou 3 vezes que eu cheguei na casa da diaconisa e eu citava as escrituras, essa irmã dizia assim: fulaninho, traz o meu fone de ouvido para me colocar no ouvido. Colocava o fone no ouvido, porque parece que o fato de eu citar a Bíblia incomodava ela. Agora, diz que é crente, diz que é de Deus, diz que ora, mas não suporta ouvir um texto das Escrituras. E eu fico pensando, irmão, como é que um crente que professa a fé em Jesus tapa os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus? Quem fez isso foram os judeus furiosos com Estevão. Quando Estevão foi pregar a eles, falar de Cristo a eles, está lá em Atos capítulo 7, e aí o texto bíblico diz que os judeus que não criam em Jesus, do Sinédrio, ficaram furiosos, rangiam os dentes assim com raiva de Estevão e colocava a mão, tapava os ouvidos. Por que, irmão? Porque não queriam ouvir as verdades de Estevão acerca de Cristo. Então
diz que ama a Deus, serve a Deus, que louva a Deus, que ora a Deus, que prega a palavra de Deus, que tem o Espírito de Deus, mas acha insuportável ouvir a citação da palavra de Deus. É questionável a fé e o cristianismo de tal pessoa. Outra vez foi aqui na casa do Paulo Roberto. Houve um evento trágico, e a diaconisa passou mal. Não sei nem precisar qual foi o evento, porque não lembro agora. E eu fui orar. E tinha uma irmã lá, que era desta mesma linha da outra. E ela queria orar, e estava lá, e dizia, e Deus vai dar vitória, né? E Deus vai fazer isso. Aquela coisa dos profetas e das profetisas de hoje. Aí eu disse, vamos orar pela diaconisa. Quando eu abri a Bíblia, irmão, para explicar um texto bíblico, foi embora. Porque eu não queria ouvir a Bíblia. Mas antes de nós falarmos, vamos abrir a Bíblia, estava lá, segundo ela, cheia de inspiração no coração, com palavras proféticas. Você está entendendo? É por essas pessoas que eu sou taxado como um pastor que não tem poder. É por essas pessoas que eu sou criticado. Por quê? Porque eu acredito que nós temos que nós temos necessidades de ouvir a palavra de Deus. E que é importante para o crente ouvir a palavra de Deus. E aquele que realmente é de Deus, ele não hesita, ele não se opõe à mensagem das Escrituras. Pelo contrário, queridos irmãos, ele sabe, ele reconhece que a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo e é a verdadeira voz de Deus. É a voz de Deus que não embaraça e que não confunde. Aleluia! Irmãos, em muitas partes da Bíblia, nós vamos encontrar o chamado de Deus para que ouçamos a sua palavra. Em muitas partes da Bíblia, nós vamos encontrar o chamado de Deus para que venhamos ouvir a sua palavra. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1, Moisés falando para o povo de Israel acerca da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Olha o que é que o texto diz, Deuteronômio capítulo 5, versículo 1. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos proclamo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis de praticá-los. Então eu preciso ouvir os estatutos, os mandamentos, os ensinos, a palavra de Deus, para que eu possa aprender e cuidar em praticar, porque ouvindo e cuidando em colocar em prática os princípios da palavra de Deus, eu terei um cristianismo exitoso. Eu viverei uma carreira cristã com sucesso. Eu terei uma fé estruturada, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus. Então ouça bem esta noite, meu irmão e minha irmã, dá ouvidos à palavra de Deus. É uma necessidade da igreja.
Lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, João ele diz assim: bem-aventurado, feliz, aquele que lê, e bem-aventurados, bem-aventurado no singular o que lê, porque é o pastor da igreja, e bem-aventurados os que ouvem, aventurados no plural, os que ouvem, porque está se referindo à igreja, ouvem, para que, desculpe, vamos lá de novo, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então João está dizendo ali para as 7 igrejas que ele escreveu, e para a igreja de Cristo em qualquer parte, ele está dizendo o seguinte: que bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem, os que atentam, queridos irmãos, as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, no final de cada carta dirigida às 7 igrejas do Apocalipse, irmã Elisângela, há a seguinte frase, preste atenção, há a seguinte frase: quem tem ouvidos, a carta mandada para cada uma das 7 igrejas, elogios, exortações, aí no final tem assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase, ela aparece 7 vezes, como eu disse, no livro do Apocalipse, ao final das cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. E esta frase, queridos irmãos, é um chamado urgente para prestar atenção às mensagens divinas. O que a palavra está dizendo, ou que a frase está dizendo é: prestem atenção às mensagens divinas. Esta atenção, este dar ouvidos, queridos e amados irmãos, é para toda a Escritura, não só para o livro de Apocalipse, mas para toda a palavra de Deus. Todas as vezes que a palavra de Deus for mencionada, todas as vezes que a palavra de Deus for pregada, todas as vezes que a palavra de Deus for ensinada, nós precisamos ouvir, nós precisamos, queridos irmãos, estar prontos para ouvir a mensagem de Deus que é vinda ao nosso coração. Ouvir a palavra, queridos irmãos, é dar-lhe crédito. Ouvir não é só ouvir com a audição, com o ouvido, com essa faculdade que Deus lhe deu. Não. Ouvir a palavra é dar-lhe crédito, é aceitá-la. Talvez, irmãos, um dos grandes problemas hoje dos filhos de Deus é exatamente o fato deles não estarem ouvindo a voz do Senhor no seu precioso e santo livro. Talvez este seja o maior problema dos filhos de Deus, o fato deles não abrirem a Escritura para ouvirem a voz de Deus, para terem uma direção em suas vidas. Existem pessoas, irmãos, eu já falei isso aqui, que correm de um lado para o outro, dizendo: eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a palavra de Deus, para saber se o meu casamento é de Deus, eu quero ouvir uma palavra, para saber se isso, essa atitude que eu vou tomar é confirmada por Deus. Aí corre de um lado
para o outro. Você está entendendo? Escuta todo tipo de voz, mas mal sabe ele que na casa dele ou na casa dela, na sua estante, na sua mesa, na cabeceira de sua cama, está a palavra de Deus, que pode responder todos estes questionamentos que ele precisa, seja sobre o casamento ou qualquer outra área da vida. Você não precisa correr de norte a sul, você não precisa andar de um lado para o outro e dizer: eu preciso ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está com você. Abra a Escritura e Deus vai falar ao seu coração, porque tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida está nas Escrituras. A Escritura, queridos irmãos, é o norte para aqueles que servem a Deus. João Calvino, o grande teólogo e reformador Calvino, ele disse algo bastante importante a este respeito. João Calvino disse o seguinte: quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. E aí eu vou pedir aqui uma permissão a Calvino, como se ele me ouvisse, né? Não vai me ouvir, né? Mas se algum calvinista aí ouvir isso, não me tenha como um plagiador. Mas eu vou aqui pedir permissão para fazer uma adaptação que o Calvino disse. Calvino diz: quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. Eu vou fazer uma adaptação e dizer o seguinte: quem não está disposto a ouvir a palavra de Deus, irmãos, confunde a voz de falsos profetas com a voz de Deus. A voz de Deus está nas Escrituras. Deus, queridos irmãos, fala com você qualquer tema que você quiser. Basta você abrir a Bíblia e Deus vai falar ao teu coração e vai direcionar a tua vida, seja no âmbito espiritual, familiar, profissional ou em qualquer área. Abrindo a Bíblia e ouvindo, você terá a direção de Deus. Aleluia, Jesus. Essa é a primeira coisa importante que Jesus fala relacionada à palavra. A necessidade e a importância de ouvir a palavra de Deus. Segundo, que está aí no versículo 51. Segunda coisa importante que Jesus fala relacionada à palavra de Deus. Jesus ele mostra, irmão, a importância de guardar a palavra de Deus. Primeiro, ele mostra a necessidade e a importância de ouvir. Agora, segundo, no versículo 51, ele mostra a importância de guardar a palavra de Deus. Diga comigo: guardar a palavra. No verso 51, Jesus nos faz uma solene e confortadora promessa. E que promessa é essa? E que promessa é essa? Jesus ele diz assim: se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Que maravilha, irmão. Jesus está dizendo que a palavra dele é fonte de vida eterna. E o que é guardar a palavra? O que é guardar a palavra? Guardar a palavra, queridos irmãos, é o mesmo que retê-la, entesourá-la, tê-la dentro de si. Isso é guardar. Escrever, tatuar, impregnar no coração, registrar ela no íntimo da alma. Na parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 23, preste atenção. Jesus, irmão, ele fala de tipos diferentes de pessoas
que ouvem a palavra. Existem na parábola, Jesus mostrando primeiro, ele diz que existem os que ouvem e não compreendem. Ele mostra isso lá em Mateus 13, versos 4 e 19. Segundo, na parábola do semeador, ele diz que existem os que ouvem e não têm raiz. Ouve a palavra, mas não tem raiz. Ele mostra isso nos versos 5, 20 e 21 do capítulo 13. Ele mostra também que tem aqueles que ouvem, mas ficam sufocados. Os espinhos, o calor sufoca a palavra. Está lá nos versos 7 e 22 do capítulo 13. E existem, irmão, os que ouvem e compreendem a palavra, porque guardam a palavra e retêm a palavra e não deixa que nada venha tirar a palavra de seus corações. Esses, queridos e amados irmãos, são aqueles que compreenderam a palavra de Jesus. E você sabe o que acontece com esses? Jesus diz que esses dão muitos frutos, porque eles guardaram, além de ouvir, eles guardaram a palavra. Esses dão muitos frutos, eles têm uma vida frutífera. Quer ter uma vida frutífera na presença de Deus? Quer ter uma vida frutífera, produtiva no Evangelho? Guarde, compreenda a palavra, queridos e amados irmãos. Seja alguém onde a palavra de Deus esteja impregnado na sua vida e que nada venha arrancá-la de você. Aleluia. Não basta simplesmente ouvir, porque tem gente que ouve só com os ouvidos. É preciso, irmão, entesourar a palavra no coração. Entesourar a palavra no coração. No Salmo de número 119, versículo 11, o salmista Davi, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar. Em algumas versões, traduções, diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando a gente guarda a palavra de Deus, a gente tem forças para dizer não ao diabo, para dizer não ao pecado, para dizer não ao mundo. A nossa vida, irmãos, ela é pautada pela palavra de Deus. Jesus, o Filho de Deus, ele venceu a tentação porque conhecia a palavra. Todos os seus argumentos, no seu contraponto que ele faz no diabo, na sua réplica, quando o diabo ataca, ele faz uma citação das Escrituras. Ele diz: está escrito. Por quê, irmão? Porque ele guardava a palavra. Então não adianta nós acharmos bonitos a história bíblica. Tem gente que acha bonitas as histórias bíblicas, né? Como é maravilhoso a história da criação, onde Deus criou, formou, organizou todas as coisas. Como é bonito a história da formação de Israel, a maneira que Deus libertou poderosamente o povo de Deus do Egito, usando Moisés. Como é bonito a história do grande rei Davi, que Deus o chamou ainda garoto, 17 anos de idade, era desprezado pelos seus irmãos, era desprezado pelo povo de Israel, alguns soldados ali, mas foi exaltado por Deus, derrotou um gigante. E tem gente que faz um sensacionalismo, acha bonito essas histórias, contam para os filhos, você está entendendo, mas não guardam os princípios para a vida espiritual que essas histórias mostram.
basta só achar bonitas as histórias da Bíblia. Não basta só achar bonito a prédica, a oratória, o sermão que o pastor, o pregador está expondo. Não basta só admirar as técnicas de homilética que o seu pastor ou qualquer outro pregador tem. Mais importante do que admirar a oratória, a prédica, a retória, as técnicas de homilética, é guardar aquilo que o seu pastor ou que o pregador sério do Evangelho está ensinando, queridos irmãos. Porque o pastor, ele não é importante. Importante é aquilo que ele está ensinando. O pregador não é importante. O pregador é apenas o veículo, é apenas o transmissor da mensagem. O importante é guardar no coração. O importante é impregnar na alma. O importante é escrevê-la na alma, para que você possa ser bem sucedido diante dos gigantes, diante das tentações, diante do diabo, diante das lutas. Quando você guarda a palavra, você é vitorioso, você tem forças para triunfar. Aleluia. Lembre-se do que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, no final do sermão da montanha. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Depois que ele expõe o sermão do monte ou sermão da montanha, ele diz o seguinte: portanto, depois que ele expõe o sermão da montanha, ele diz: portanto, todo aquele que ouve, já falamos, né? Primeiro ponto, ouve essas minhas palavras e as pratica. Só é possível praticar se nós guardarmos. Ele diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O crente que guarda a palavra para praticá-la, Jesus diz que ele é prudente, ele é precavido, ele é providente, ele é sábio. E aí Jesus diz, queridos irmãos, que ele está edificando a sua casa sobre a rocha. Os que guardam a palavra para praticá-la estão edificando a sua casa sobre a rocha. Aí Jesus diz: desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, irmão, o sábio que guarda a palavra para praticá-la no dia a dia, ele é alguém que está construindo sua vida espiritual sobre a rocha. Que rocha é essa? É as verdades de Cristo. Jesus, ele diz, queridos irmãos, que os rios transbordam, os ventos sopram contra aquela casa. O que é que representa os ventos? O que é que representa o transbordar dos rios? Representa as lutas do dia a dia que o cristão enfrenta. Mas contudo a casa não cai, ou seja, contudo a espiritualidade daquele crente permanece firme, mesmo diante do soprar do vento forte, diante dos impactos das enchentes. Aquele cristão vai permanecer firme quando passar a tempestade do vento, quando as águas dos rios baixarem, a sua vida espiritual vai estar de pé, porque você entendeu a importância de guardar a palavra e você fez isso. Por isso que você sobreviveu.
moveu diante das tempestades e dos vendavais da vida. Só sobrevive aos vendavais e às tempestades da vida aquele que guarda no coração a lei do Senhor, a palavra de Deus. Aleluia. Mas Jesus, ele diz o contrário, ele mostra o oposto. Se precavido, se prudente, se sábio é aquele que ouve, guarda, como Jesus diz, guarda e pratica, tem o contrário. Tem aquele que é antítese, Jesus disse que aquele que ouve as palavras dele, mas não guarda para as cumprir, Jesus disse que é comparado ao homem insensato, ou seja, ao homem tolo, que não é conforme o bom senso, que não é conforme a razão, é um homem tolo. Por que era tolo? Porque ele ouviu o ensinamento, mas não guardou para praticar. Aí Jesus disse que ele é tolo, porque é como se ele estivesse edificando sua casa sobre a areia. Nós temos aqui um homem da construção civil, nós temos a filha de um homem da construção civil, pedreiro, sabe que não se constrói casas sem alicerce, é tolice. Sabe que não se constrói casa na areia, as paredes não vão ficar firmes, a casa vai correr risco e ela vai cair. Assim é a vida daquele que não guarda para cumprir a palavra de Deus. Se aquele que guarda tem resistência, tem estrutura, tem firmeza, suportou os vendavais da vida, as enchentes, aquele que não guarda para cumprir, ele não suporta. Quando os rios vierem, quando descer a chuva, transbordarem os rios, soprarem os ventos e derem com ímpeto contra a casa do insensato, ela vai cair. Contra a vida espiritual do insensato, que está sendo construída sobre areia, que não tem solidez bíblica, que não tem firmeza teológica, porque não guarda as escrituras sagradas, porque não dá importância às verdades bíblicas. Esse, quando vier as tempestades da vida, quando os ventos soprarem contra a vida dele, ele vai cair, e grande vai ser a sua ruína, porque não tem uma fé estabilizada na palavra de Deus. É por isso que você vê pessoas, queridos irmãos, sucumbindo diante das tempestades da vida. É por isso que você vê pessoas morrendo afogadas diante das enchentes que vêm no dia a dia contra ele, porque esses não entenderam a importância de guardar a palavra, e não guardaram a palavra, edificaram suas vidas espirituais em tudo menos na palavra. E quando veio os momentos de dificuldade, de reveses, ele sucumbiu, porque não tinha uma fé verdadeira, não tinha uma fé autêntica, não tinha uma fé genuína. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito seja Deus. Mas terceiro e último, terceira e última coisa que Jesus mostra sobre a importância da palavra. Primeiro, só para a gente recapitular, eu sou muito didático, eu gosto muito dessa questão de recapitular. Primeiro, Jesus ele mostrou, irmão, a necessidade e a importância de ouvir. Segundo, Jesus mostrou no verso 51 a importância de guardar a palavra. Agora, terceiro lugar, Jesus mostra a importância
de permanecer na palavra. É a terceira coisa importante que Jesus mostra relacionada à palavra. A importância de permanecer na palavra. Observe aí no versículo 31 que nós lemos. Jesus ele diz que os que permanecem na palavra são os seus verdadeiros discípulos. Ele diz no verso 31 da leitura ora feita: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Irmãos, infelizmente, há muitos falsos discípulos de Jesus dentro da igreja evangélica. Há muitos que se dizem discípulos, seguidores, cristãos, mas verdadeiros mesmo são poucos, são poucos. E a razão básica para esta avalanche de discípulos falsos, irmãos, é que são muitos os que não permanecem, que se desviam da palavra, e se desviam da palavra estando dentro de uma comunidade evangélica, dentro de um grupo que se diz cristão, estão dentro de um grupo evangélico, mas são falsos discípulos, porque não permaneceram na palavra de Deus. Hoje, queridos irmãos, há muitas seitas, muitas heresias, muitos ensinos falsos mestres. Tristemente, nós temos que dizer que muitos já não permanecem na palavra de Deus. Muitos estão pregando, queridos irmãos, ensino de homens, ou até mesmo doutrinas de demônios. Como disse o apóstolo Paulo por duas vezes, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 17, no capítulo 4, versículo 2 da segunda carta aos Coríntios, Paulo chama estes de mercadores da palavra de Deus. Pessoas que estão mercadejando a palavra de Deus. E aí o que acontece, irmão? Vão fazendo dos incautos, vão fazendo dos leigos falsos discípulos de Cristo. Quando nós permanecemos na palavra de Jesus, nós somos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. Foi o que ele disse: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. O discípulo de Cristo, irmão, reconhecido, é aquele que permanece. Ele escuta, ele guarda, ele aprende e ele fica aos pés. Ele permanece naquele ensino, ao ponto de se manifestar na vida dele frutos que são evidências que provam, que o identificam com a pessoa de Jesus. Aí as pessoas vão dizer: aquele é verdadeiramente um discípulo de Cristo. Ele não é só um crente, ele não é só alguém que vai ao culto, ele é um discípulo de Cristo, porque ele permaneceu, ou ele permanece nos ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus, queridos irmãos, nos assemelham a ele. Os ensinos de Jesus nos mostram o caminho que o verdadeiro discípulo de Cristo tem que seguir, tem que trilhar. E aí o versículo 32, queridos irmãos,
diz assim: quando nós permanecemos nos ensinamentos de Cristo e somos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. Aí o versículo 32 diz assim no capítulo 8: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, irmão? A verdade de Cristo, a verdade de Deus para a sua vida manifestada em Cristo. Só é possível você conhecê-la quando você permanece naquilo que Jesus ensinou. Aí você é livre, você é liberto. Liberto de quê, pastor? Liberto da falsa religiosidade, liberto das doutrinas humanas, liberto da autojustificação, liberto das prisões espirituais, liberto do cativeiro do mundo. Quando você permanece, queridos irmãos, na palavra de Deus e é um discípulo autêntico, você é livre para viver com Deus, para viver de Cristo Jesus. Com Jesus, o valor da palavra de Deus e ouvi-la não só com a audição, mas atentar de coração para seus ensinos. E que possamos, irmãos, guardar a palavra de Deus na alma. E que possamos também permanecer nos seus grandes ensinos, para que possamos ser autênticos discípulos de Cristo. Fique de pé, aplauda ao Senhor. Fique de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar, irmão, por algumas pessoas. Vamos orar pela Eloá, né? Está completando um ano hoje, né? Também. Já conheço. Eloá. Vamos orar. E vamos orar também pela irmã Adriana de Varjota, que sempre nos acompanha. Nossa amiga, um abraço, irmã Adriana, está nos acompanhando pelo Facebook de Varjota. Já estive lá na cidade de Varjota e a irmã Adriana, ela sempre tem uma boa receptividade. Eu fico normalmente mais na casa do irmão Adriano, outro amigo, quando eu vou para lá. Mas ela diz assim: pastor, se quiser ir lá para casa, ela é muito receptiva. Um abraço, irmã Adriana. Vamos orar por ela, orar também pela irmã Michele, do seu irmão, a Luína, né? Nunca mais a Michele veio. Vamos orar pela vida dela. Está assistindo também a mensagem, que Deus possa. E vamos orar pela Dalta. A dona Dalta. Dona Dalta, né? Nós vamos orar por essas pessoas e por todos nós. Erga as mãos aos céus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eu quero neste ano de 2026 continuar aqui, nessa comunidade simples, humilde, de pessoas carentes não só financeiramente, materialmente, socialmente, mas pessoas carentes espiritualmente, pessoas que precisam da Tua graça, pessoas que precisam da Tua misericórdia. Senhor, nós queremos neste ano de 2026 continuar sendo um incentivador da pregação bíblica. Queremos continuar ensinando as Escrituras. Eu sei, Pai, que nós estamos rodeados de pessoas que estão contaminados por superstições, meninices, misticismos, pseudas visões. Mas, Pai, nós queremos continuar pregando o Evangelho, ensinando as Escrituras, incentivando a igreja a amar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus, a guardar a palavra de Deus e a levar esta palavra a outros que ainda vivem na ignorância.
cidade de Varjota. Tua filha, Pai, nossa amiga, uma grande serva de Deus. Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre ela. Ajuda ela na sua vida. Ela continue, Pai, crendo no Senhor, buscando o conhecimento da palavra, te adorando em espírito e verdade. Reside ela e a casa dela. Tome com as mãos a Michele, Pai. A Michele. Toma os filhos em tuas mãos, o marido em tuas mãos. Do teu poder de converter aquele varão, do teu poder de transformar aquele varão. Fortalece a irmã Michele, Pai, tua serva, ajuda ela. Da direção, da sabedoria, que ela seja uma mulher sábia. Que a mulher sábia edifica a sua casa, toda destrói com as próprias mãos. Que ela seja uma mulher sábia, madura, Pai, prudente, Senhor. Uma mulher apaziguadora. E seja um exemplo de uma mulher santa no seu lar. Para os seus filhos, para o esposo e para a comunidade que ela faz parte. Tome em tuas mãos a dona Dalta. Eu não a conheço, mas ela sempre pede oração, Pai. No momento que estamos fazendo a transmissão da pregação, da mensagem, eu quero te pedir que o Senhor visite a dona Dalta. Não importa a distância, porque para ti não há distância. Para mim, meu Pai, ela está longe, mas para ti não há distância. Os teus olhos estão em todos os lugares da terra. Pai, em nome de Jesus, visita esta mulher. Estende as tuas mãos sobre ela. Manifesta a tua graça. Se tiver enfermo, eu sei que se tu quiseres, tu pode curar. Acima de tudo, Senhor, revela o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Que a salvação do Senhor adentre em sua casa, no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, toma ela em tuas mãos. Tome em tuas mãos, Senhor querido, Santa Eloá, aquela criancinha, neta da diaconisa Edna, que está completando, Pai, mais um aninho de vida, Senhor. Mais um aninho de vida. É uma criança, Pai. Deus, protege a Eloá das más influências, da maldade deste mundo. Que a mãe dela, Pai, Marcelane, possa levá-la à tua casa, possa criá-la na tua presença, para que ela cresça, Pai, ouvindo o Evangelho, e que o Evangelho faça da Eloá uma grande jovem e mulher de Deus. Meu Deus, também oro pela tua igreja aqui presente. Obrigado por este primeiro culto do ano de 2026. Obrigado pela primeira mensagem. Obrigado, Senhor querido e santo, porque sei que o Senhor está em nosso meio. Pai, que o Senhor continue com os teus filhos, que os teus filhos sejam ouvintes, possam ouvir a tua palavra. Que os teus filhos possam guardar a tua palavra. E que os teus filhos permaneçam no ensino de Cristo, para que possam ser verdadeiros discípulos. Meu Deus e meu Pai, a obra é tua. Nós somos apenas, ó Pai, mordomos do reino. Cada um aqui pertence a ti. E tu conhece a vida, tu conhece o coração, tu conhece as ansiedades, tu conhece, Pai, os almejos, tu conhece as frustrações, tu conhece a vida, Pai, no dia a dia. Em nome de Jesus, seja com a tua igreja neste lugar. Que possamos continuar aqui, meu Pai, pregando a palavra, valorizando a palavra, temendo a palavra, respeitando a palavra e adorando Deus da palavra, temendo Deus da palavra, reverenciando Deus da palavra. Ó Pai, esta igreja está aqui para te adorar e para te louvar. Aleluia. Assim, meu Deus, obrigado. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém.